O frio cortante do Vale Nevado se intensificava a cada instante, envolvendo tudo em seu manto gelado. As montanhas se erguiam como guardiãs silenciosas, mas hoje uma vida vulnerável pulsava entre o escuro da floresta. Lyra, uma jovem ômega, estava deitada sobre a neve com os olhos semiabertos e o corpo fraquejado. Seu cabelo loiro esvoaçava, quase luminosa sob a luz pálida da lua. Era uma beleza perdida, com a pele pálida e lábios arroxeados, como se a vida estivesse prestes a abandoná-la. Por outro lado, Kaelen, o rei Alfa, percorria seus domínios com um semblante sério. Alto e robusto, ele emanava uma presença que inspirava respeito e obediência. Seu cabelo escuro caía em ondas selvagens, emoldurando um rosto marcado pela solidão. Embora fosse um líder admirado e temido, seu coração carregava um vazio profundo. Kaelen sente o peso da responsabilidade sobre seus ombros, ansiando por uma conexão que parecia distante, quase utópica. Enquanto a patrulha avançava, o instinto de Kaelen o guiou até a clareira onde Lyra jazia. A visão dela, quase etérea e frágil, fez seu coração acelerar. Ele se agachou, a neve se acumulando em suas botas pesadas. Por um instante, o mundo ao redor desapareceu. O ar parecia elétrico e uma inexplicável conexão o envolveu como uma neblina. Kaelen sentiu que algo em seu interior pulsava, não como sua força habitual, mas como um chamado. Lyra, ainda perdida entre a vida e a morte, sentiu um calor desconhecido. Ao abrir os olhos e encontrar o olhar intenso do rei, uma onda de calma a envolveu. Ele parecia um guardião descido dos céus, e seu toque, ao acariciar seu rosto gelado, trouxe um fragmento de esperança. Sua mente confusa a fez se perguntar: quem era aquele estranho? O toque dele teve um poder inegável, como uma luz num túnel escuro. Em sua mão, Lyra segurava um pequeno amuleto. Era uma peça arredondada de pedra escura, com um simbolismo enigmático gravado em sua superfície. Assim que Kaelen notou o amuleto, uma sensação inquietante passou por ele. Aquela joia parecia contar histórias de um passado que eles ainda não haviam vivido, um destino selado por forças que os uniam. A conexão crescente despertou em Kaelen um conflito interno. O medo de nunca encontrar sua verdadeira companheira dançava em sua mente. Ele lutava contra o peso da sua posição. Ser um rei solitário ao lado de um reino próspero nunca foi sua escolha. Enquanto encorajava Lyra a lutar pela vida, ele também lutava contra a possibilidade de que ela fosse a parceira que sempre desejou e ainda não reconhecia. "Você está a salvo agora", disse Kaelen, sua voz soando firme, mas ao mesmo tempo suavizada pela preocupação. O olhar de Lyra se prendeu ao dele, como se pudesse ver além da armadura que ele construiu ao longo dos anos. Eu não sei onde estou." Sua voz era um sussurro, frágil, quase invisível, mas havia algo dentro dela que ansiava por se revelar, algo que conectava sua alma à dele. "Na sua jornada você me encontrou, e eu não irei deixá-la aqui", Kaelen respondeu, determinado a não deixá-la sucumbir ao destino. O luar iluminava um caminho incerto à frente, mas ali, no meio daquela tempestade de emoções, havia uma centelha de algo intenso, quase palpável. À medida que os minutos se passavam, o frio continuava a assolar, mas uma chama crescente começava a brilhar entre eles. Lyra ainda carregava dúvidas e medos, mas o olhar protetor de Kaelen fez com que ela sentisse uma segurança que nunca conhecera. Eram dois mundos distintos que estavam prestes a colidir, e a essência do destino começava a se desenhar. O ruído de um galho quebrando ao longe trouxe os dois de volta à realidade. Kaelen sabia que o tempo era precioso. "Vamos levá-la para casa, para o castelo",
instruiu sua patrulha, com a voz firme, mas carregada de um novo peso emocional. A sensação de estar rodeado por soldados, de voltar à responsabilidade daquela vida, parecia um fardo. Mas a presença de Lyra ao seu lado oferecia um fio de esperança. Turbilhões de perguntas giravam na mente dele. Quem ela realmente era? Que mistério estava escondido por trás de seus olhos tristes? Lyra, em sua fragilidade, sussurrou algo em meio ao vento gelado, palavras eventualmente incompreensíveis, mas que carregavam a urgência de um grande segredo. Kaelen prendeu a respiração, o coração pulsando, como se estivesse prestes a desvendar um novo destino. Em meio à escuridão e aos desafios que estavam por vir, algo havia mudado. A conexão que surgira entre eles era intensa e proibida. E ele sabia que aquela jovem Ômega era a chave que poderia abrir portas que ele nunca imaginou que existiam em seu mundo solitário. Você está pronta para descobrir o que há por trás dos mistérios que carregamos? Kaelen perguntou enquanto Lyra o encarava com um misto de curiosidade e temor. Se você está gostando dessa história intensa e cheia de segredos, não esqueça de se inscrever no canal. Deixe seu like para ajudar o algoritmo a levar essa narrativa a mais pessoas. De onde você está assistindo? Compartilhe nos comentários. Vamos juntos desvendar o que está por vir. Os primeiros dias de Lyra no castelo de Kaelen eram como um sonho nebuloso, uma mistura de confusão e deslumbramento. A neve ainda cobria os terrenos do reino, mas dentro do castelo, um abrigo acolhedor aguardava a jovem Ômega. As chamas dançavam nas lareiras, o calor se espalhando pelo ambiente, mas mesmo assim, Lyra sentia o frio dentro de si. Era uma sensação estranha, como se o peso de um passado desconhecido a seguisse. Kaelen, em contraste, se movia com a determinação de um alfa. Ele estava ali, sempre próximo, vigiando, cuidando, mas havia uma barreira entre eles. Ele queria entender quem era aquela mulher que despertou algo tão profundo nele, mas Lyra ainda estava envolta em sombras, relutando em abrir seu coração. Ele frequentemente a observava, como agora, enquanto ela dormia. A fragilidade dela contrastava com a força dele. A cena era uma mistura delicada de calidez e tensão. Como você pode ser tão cheia de vida e ao mesmo tempo tão distante? Kaelen murmurou para si mesmo, perdendo-se em seus pensamentos. Ele não sabia se a sua preocupação era somente por Lyra ou se havia algo mais, uma conexão inexplicável que o atraía a ela. E enquanto a vela jogava sombras dançantes nas paredes do quarto, Kaelen se sentiu vulnerável diante de um sentimento que não conseguia compreender. Os cuidados de Kaelen eram sutis, mas carregados de significado. Ele preparou um chá com ervas que a curandeira da alcateia, Edra, lhe ensinara, desejando que as propriedades calmantes ajudassem Lyra. Quando ele a viu recusar a bebida, uma onda de frustração o invadiu. Por que é tão difícil para você confiar em mim? Ele pensou, sentindo o peso da responsabilidade. Ele era o rei, mas também queria ser alguém em quem ela pudesse se apoiar. Edra estava sempre por perto, observando, analisando. Apesar de ser uma aliada, havia uma evidente curiosidade e desconfiança na sua expressão. Há algo a mais entre vocês, disse ela uma vez, quando Kaelen a procurou por conselhos. Cuidado com o que pode vir a conhecer, meu rei. Você está lidando com um mistério que pode ser mais profundo do que imagina. Os dias passavam e no silêncio dos corredores do castelo, havia momentos de intimidade emocional entre Kaelen e Lyra. Ele a encontrava às vezes perdida em devaneios, seu olhar distante, mas sempre voltava ao presente quando ele estava perto.
Uma noite, enquanto as estrelas brilhavam através da janela, Lyra fixou os olhos no amuleto que ele segurava. Eu tenho um também, ela sussurrou, a voz ainda hesitante. Coilen a encorajou a se abrir, mas as palavras estavam retidas, como se um bloqueio invisível a impedisse de compartilhar sua história. A conexão deles cresceu, mas ainda havia desafios a enfrentar. Kaelen tinha que manter a ordem na alcateia e a desconfiança de alguns membros a respeito de Lyra o deixava inquieto. Ela pode ser uma traidora, murmurou um conselheiro certo dia, olhando com desdém para a jovem. Kaelen sentiu um frio na espinha. Ele sabia que precisava protegê-la, mas também queria ganhar a confiança da alcateia. Ela não é uma ameaça, ela é a minha parceira. Ele retorquiu, as palavras mais firmes do que sentia, mas os ecos de seu próprio dever como rei começavam a sufocá-lo. Eu não posso me apaixonar, não posso me deixar levar por um instinto que não entendo, ele pensava, enquanto observava Lyra se esforçar para se levantar, mais confusa com sua nova realidade. A fragilidade dela o atraía, mas também o aterrorizava. Ele não poderia vulnerabilizar seu reino por causa de um sentimento ainda recém-nascido. Numa manhã, Kaelen a encontrou sentada na beira da cama, os olhos fundos e cansados. Lyra, você está quase recuperada, ele disse suavemente. Fale comigo, compartilhe sua história. A expressão dela se transformou em um misto de dor e resistência. Eu tenho medo, Kaelen. E se você não me aceitar quando souber quem eu realmente sou? Não há nada que eu não possa suportar. Ninguém é perfeito, respondeu ele, deslocando-se mais perto. O momento estava carregado de significado. O toque dela, embora hesitante, foi suficiente para que Kaelen sentisse uma confirmação interior. Ele tinha que lutar por ela, por eles. E então, em um instante de lucidez, Lyra tentou falar. Uma frase grudou em sua garganta. Eu acho que conheço você. Mas as palavras se dissiparam e seu corpo cedeu. Kaelen viu seu rosto palidecer e, em um movimento ágil, ele a segurou em seus braços. Não, Lyra! Ele gritou, a angústia inundando seus sentidos. O que estava acontecendo? E assim, enquanto os últimos ecos de sua consciência se esvaíam, Kaelen sentiu a conexão visceral se tornar uma camada de desespero. O que havia entre eles era mais complicado do que pensara. O mistério, agora palpável, pulsava entre eles e, ao mesmo tempo, os isolava. E a pergunta permanecia, como um sussurro no vento. O que eu realmente perdi? As chamas na lareira dançavam, refletindo as complexidades do coração de Kaelen, e ele se viu à beira da decisão. O que sua posição como rei exigia dele? E o que seu coração desejava? A conexão que sentia era tanto uma bênção quanto uma maldição. Os dias passaram lentamente no castelo, e a recuperação de Lyra se desenrolava como uma flor tímida, abrindo suas pétalas ao sol. O aconchego do ambiente contrastava com as cicatrizes invisíveis que ela carregava. A cada nova manhã, o calor das lareiras e o aroma do chá de ervas acalmavam seu corpo, mas sua mente ainda lutava contra a tempestade de memórias fragmentadas. Kaelen estava sempre perto, como uma sombra protetora, mas havia uma barreira quase palpável entre eles. Lyra começou a sentar-se à mesa durante as refeições, embora hesitasse em se juntar à conversa animada da alcateia. Kaelen notava como seus olhos brilhavam ao ouvir risadas, mas também como ela se encolhia, como se um medo profundo a mantivesse afastada. Ele se perguntava se poderia quebrar essa barreira, se poderia conquistar a confiança dela. Em uma tarde ensolarada, enquanto o brilho do novo dia iluminava os jardins do castelo,
Kaylin decidiu levá-la a um dos lugares favoritos dele. Venha, vou mostrar-lhe a biblioteca antiga, ele disse, estendendo a mão. Lyra hesitou, mas ao olhar em seus olhos, sentiu uma chama de coragem acender-se dentro dela. Com um leve toque, ela aceitou a mão dele e a conexão a fez sentir-se segura. A biblioteca exibia livros empoeirados e pergaminhos antigos, suas páginas cheias de história e mistério. Kaylin a guiou até uma grande mesa de madeira, repleta de tomos que narravam as lendas da Alcateia. Aqui nós preservamos nosso passado, explicou ele, observando-a com curiosidade. Lyra folheou um livro aberto, seus dedos hesitando sobre as ilustrações vibrantes. Um dos desenhos atraíra sua atenção, um emblema semelhante ao amuleto que ela carregava. Isso é familiar para mim, ela murmurou, o olhar distante. Kaylin franziu a testa, a esperança misturando-se à preocupação. Você se lembra de algo? Ele perguntou, inclinando-se para mais perto, captando o leve tremor em sua voz. Não sei, é apenas uma imagem, mas sinto que faz parte de mim. O coração de Kaylin disparou. Havia mais ali, um fragmento que poderia desvelar um mistério mais profundo entre eles. Mas antes que pudesse questioná-la mais, um som de passos interrompeu a atmosfera suave. Era Oren, um dos guardas mais leais de Kaylin. A preocupação estampada em seu rosto era inconfundível. Rei Kaylin, os anciãos querem discutir sobre a escolha de uma luna para o reino. A pressão está aumentando, disse Oren, o olhar firme. Kaylin subitamente se tornou consciente da carga que carregava. O desejo de ter Lyra como sua parceira desafiava suas obrigações. Eu sei, Oren, respondeu ele, a voz firme, mas o olhar refletindo uma luta interna. Lyra sentiu a tensão entre eles, uma frustração crescente. As conversas sobre o futuro do reino se tornavam uma sombra sobre a descoberta de seu próprio passado. Oren percebeu o que estava acontecendo e a preocupação crescia em seu peito. Não se esqueça de que a segurança do reino depende de suas decisões, meu rei. Kaylin assentiu, mas o peso de suas palavras parecia esmagá-lo mais do que a pressão da responsabilidade que já carregava. Ele olhou para Lyra, que estava em silêncio, o olhar perdido. Eu não posso me distrair, pensou, mas seu coração discordava. A presença dela era um bálsamo que aliviava sua solidão. Vamos sair, Kaylin insistiu, tentando afastar os pensamentos pesados. Com um gesto suave, conduziu Lyra para fora da biblioteca e juntos caminharam pelos jardins. As flores começavam a florescer, quebrando o gelo do inverno, mas a sensação de estagnação entre eles ainda pairava no ar. Enquanto caminhavam, a luz do sol dançava em seus rostos e Kaylin decidiu abrir seu coração. Você sabe, eu sou um rei, mas isso não significa que eu não me sinta sozinho, ele confessou, as palavras balançando entre eles. A vida de um alfa é repleta de deveres, e por muitas vezes eu me pergunto se vou encontrar alguém que possa compartilhar essa carga. Lyra olhou para ele, impressionada. Mas você tem todos ao seu redor, não? Questionou, um toque de vulnerabilidade em sua voz. Sim, mas é diferente. Todos esperam algo de mim. Ninguém realmente vê o que sou por dentro. Kaylin respondeu, os olhos perdidos na distância, refletindo uma dor que ele sempre guardou para si. Ali estava a fragilidade de um alfa em seu auge, exposta a ela. Inesperadamente, Lyra se aproximou, seus dedos tocando levemente o braço dele. Eu nunca soube o que era ter alguém ao meu lado. Eu sempre temia que o próximo seria uma ameaça, mas você... Sua voz falhou e os olhos dela brilharam com lágrimas não derramadas. Você é diferente. Os olhares se encontraram.
e o mundo ao redor parecia desaparecer. Um instante eletrizante os envolveu, despertando uma faísca de compreensão. Ambos lutavam com seus medos, mas ali, naquele momento, havia uma junção de solidão e esperança, um passo à frente. Se você me deixar conhecer mais de você, eu serei seu porto seguro, ele prometeu, o coração pulsando. Mas havia uma sombra de dúvida em sua mente. E se o passado de Lyra trouxesse mais complicações do que ele poderia suportar? Naquele instante mágico, enquanto a luz do sol banhava os dois, o amuleto de Lyra começou a brilhar, quase vibrando em resposta à presença de Kailen. Ambos se entreolharam, um misto de espanto e temor. O que isso significava? O que mais estavam prestes a descobrir? Mas antes que respondessem a essas perguntas, um grito distante ecoou pelos terrenos. Uma alarma, um aviso de que o caos poderia estar à espreita. Lyra e Kailen trocaram olhares, a realidade fazendo sua presença sentir-se mais pesada. Neste momento, tudo o que haviam construído estava prestes a ser testado. O amor deles era um delicado fio e o futuro do reino dependia de como eles enfrentariam a verdade que ainda permanecia oculta. E enquanto Kailen tomava a decisão urgente de proteger o que começava a se formar entre eles, Lyra sabia que estava prestes a fazer um pedido crucial. As palavras estavam na ponta de sua língua, mas o medo de ser rejeitada a prendia. Kailen, começou ela, mas o resto das palavras se perderam no ar. O mundo estava prestes a mudar mais uma vez. Lyra estava sentada na varanda que se projetava para os jardins do castelo. A luz suave do sol da manhã filtrando-se entre as folhas verdejantes. Já havia recuperado um pouco da força, mas sua mente ainda se debatendo com fragmentos de memórias perdidas. As flores começavam a brotar, um símbolo da nova vida que surgia após o inverno rigoroso. Mas por dentro, ela ainda sentia um frio que não sabia como dissipar. Kailen a observava, um misto de carinho e preocupação estampado no rosto. Ele tinha sido seu guardião, e apesar de todas as suas inseguranças, de uma maneira inesperada, aquele apoio construíra algo bonito entre eles. Ela se virou, encontrando os olhos intensos dele, e sentiu a familiar onda de conexão que sempre a surpreendia. Sabia que precisava falar, mas as palavras ainda estavam guardadas, como um segredo precioso escondido no fundo de seu coração. Lyra, ele começou, quebrando o silêncio. Como você se sente hoje? Ela mordeu o lábio. O pensamento de deixar suas dúvidas e medos fluírem a deixava nervosa. Melhor, mas ainda sinto que há algo entre nós que precisamos desvendar, respondeu, a voz baixa, quase perdida no vento. Kailen se aproximou. A intensidade de seu olhar fazia com que o coração dela acelerasse. Então vamos desvendar juntos. Farei o que for preciso para ajudá-la, afirmou, a determinação na voz misturando-se à vulnerabilidade. O frio dentro dela se dissipou momentaneamente. Era uma promessa e, ao mesmo tempo, um convite. No entanto, havia um peso nas palavras dela, uma revelação que ainda estava guardada. O medo de Kailen a decepcionar a prendia, mas a necessidade de compartilhar sua verdade crescia como uma chama incontrolável. Ela respirou fundo, encarando-o. Kailen, eu preciso lhe pedir algo. O que for. Você pode pedir, disse ele, inclinando-se para ela, a urgência em seus olhos transbordando uma confiança silenciosa. Eu preciso de sua ajuda com algo que é muito importante para mim. As palavras saíram de sua boca como um sussurro, mas cada sílaba trazia uma gravidade profunda. Ela aprendeu a confiar nele, mas a revelação que queria fazer não era simples. Um pedido de ajuda que poderia mudar tudo.
Kaylin franziu a testa, a tensão crescendo na sala. O que exatamente você precisa? A dúvida e o cuidado misturavam-se em sua expressão. Seu instinto de protetor aflorava. Eu não sei como explicar tudo, mas algo que carrego pode ajudar nossa alcateia, nosso povo, disse Lyra, suas mãos tremendo. Eu quero pedir a você para me ajudar a descobrir a verdade sobre meu passado, sobre o que meu amuleto realmente significa. Lyra, seu passado, isso pode trazer perigos. Você não sabe o que está nos pedindo, respondeu ele, cada palavra uma luta interna. O amor que sentia por ela era forte, mas o peso de seu dever como rei lhe dizia para recuar. Mas eu sei que estou conectada com sua vida, com sua alcateia. Esse amuleto, ele brilha quando estou perto de você. Estou começando a lembrar de coisas, pequenas fagulhas de uma verdade que eu não sei se posso suportar sozinha, sussurrou, as lágrimas nos olhos. Kaylin sentiu uma confusão em seu peito. O amuleto que antes parecia um símbolo de proteção, agora se tornava uma chave que poderia abrir portas que ele preferiria manter fechadas. Você sabe que ao fazer isso pode arriscar tudo? O reino, sua segurança, a proteção da alcateia está em jogo. Sua voz subiu, a frustração escapando em suas palavras. Sei disso. Mas também sei que nosso amor pode transcender isso. Se me deixar ajudar, podemos descobrir a verdade juntos. Não é apenas um passado perdido, Kaylin. É o que pode unir nossas almas e nosso povo. Eu não tenho certeza de onde isso nos levará, mas sinto que estamos destinados a isso, declarou Lyra, as palavras saindo mais firmes agora, enquanto se levantava, encarando-o com os olhos brilhando de sinceridade. A tensão entre eles crescia, os ecos de seus medos reverberando nos espaços ao seu redor. Kaylin sentia o peso das responsabilidades e, ao mesmo tempo, a chama de esperança que a presença dela acendia em seu coração. E se você tiver razão, e isso levar à guerra, à divisão? Sua antiga alcateia pode não nos aceitar, ele questionou, a sensação de impotência o consumindo. Mas estou pronta para enfrentar isso. Se você estiver ao meu lado, podemos combater qualquer sombra que venha do nosso passado. Acredito que juntos somos mais fortes, mesmo que as regras da alcateia digam o contrário. É o meu pedido, Kaylin. Por favor, me ajude a descobrir a verdade, Lyra declarou, a vulnerabilidade em sua voz preenchendo o espaço entre eles. No fundo, Kaylin sabia que era uma escolha difícil, a pressão sobre seus ombros, as obrigações que não podiam ser ignoradas e, ao mesmo tempo, a necessidade de proteger Lyra. A decisão de ajudar poderia significar sacrificar sua posição e a segurança de seu povo. Eu não quero que o que você carrega traga dor, mas não posso ignorar o chamado do meu coração, disse ele, lutando contra as vozes que o advertiam. Suas mãos se entrelaçaram nas dela, um gesto simples, porém transformador. Lyra franziu o senho, a intensidade em seus olhos aumentando. Então você aceita? Iremos enfrentar isso juntos? Eu quero descobrir e, quem sabe, mudar o destino não só do nosso amor, mas de nossos povos. Kaylin sentiu seu coração acelerar conforme o peso das palavras da jovem ecoava em seu ser. O símbolo que ela carregava, agora iluminando seu significado de forma profética, envolvendo-os em um destino que ele estava prestes a abraçar. Eu aceito, mas devemos ser cautelosos. Cada passo que damos estará repleto de desafios, ele afirmou, a determinação crescendo com cada palavra. Prometi protegê-la e fará isso, mas precisamos estar preparados para o que está por vir. Com essa decisão, a conexão entre eles se fortaleceu, mas também trouxe um novo nível de tensão.
A jornada que estavam prestes a embarcar poderia não apenas mudar seus destinos individuais, mas também o futuro da Alcateia. E enquanto a sombra de uma guerra ameaçava se formar, o amor deles se tornaria um baluarte, ao mesmo tempo poderoso e vulnerável. No coração de Kaelen, o desejo de proteger seu reino lutava contra o impulso de seguir seu coração. E diante do horizonte incerto, ambos sabiam que as escolhas que fariam moldariam não só o futuro do reino, mas a própria essência de quem eles eram destinados a se tornar. Enquanto o sol começava a descer e a luz dourada iluminava os jardins, Lyra segurou o amuleto, agora pulsando com uma nova energia. Ela sentia que algo grandioso estava por vir. "Estamos prontos", ela sussurrou. E assim, enquanto suas mãos se apertavam, a jornada começou. O caminho à frente era envolto em incertezas, mas havia uma promessa de que, juntos, poderiam desfazer as correntes do passado e moldar um futuro que unisse seus mundos. O destino aguardava e o tempo não pararia por ninguém. Os dias seguintes à decisão de Kaelen começaram a se desenrolar intensamente no castelo, como um tecido sendo tecido cuidadosamente. Cada fio, cada escolha parecia entrelaçar os destinos de Lyra e do Rei Alfa, ligando-os a um futuro incerto, mas cheio de promessas. Kaelen sabia que o caminho escolhido não seria fácil, e a cada novo amanhecer, as consequências de sua decisão se tornavam cada vez mais palpáveis. Reuniões do conselho começaram a se encher de tensão. Os anciãos da Alcateia estavam agitados. Comentários sussurrados percorriam o ar denso da sala onde se reuniam. Kaelen estava no centro de discussões fervorosas, defendendo não apenas uma escolha pessoal, mas o futuro que estava formando com Lyra ao seu lado. "O que você fez é uma fraqueza, meu rei", disse Arik, um dos conselheiros mais antigos, direcionando o olhar fixo em Kaelen. "Você colocou um ômega em um pedestal. Isso poderá levar à nossa destruição." O peso das palavras dele ecoou pela sala, como um trovão distante, e Kaelen sentiu o olhar dos outros se voltando para ele, avaliando suas respostas. Uma brisa suave entrou pela janela, movendo as cortinas. Kaelen, por um momento, buscou o conforto familiar da presença de Lyra. Ele sabia que seria fundamental entender o que ela representava para seu reino. "Ela não é uma fraqueza", retorquiu com firmeza. "Ela é uma parte de mim, uma parte do futuro que podemos construir juntos." A afirmação trouxe murmúrios de descontentamento, mas Kaelen estava determinado. Lyra precisava de apoio, não apenas emocional, mas sua conexão deveria ressoar em toda a Alcateia. Quando finalmente conseguiu convencer uma parte do conselho, Kaelen se virou para a porta e encontrou Lyra parada ali, observando à distância. Os olhos dela brilhavam de gratidão, e um calor desconhecido preencheram o espaço entre eles. "Você se importou em me defender", ela sussurrou, a voz cheia de emoção. Ele se aproximou, segurando suas mãos entre as dele. "É a verdade. Você é mais forte do que pensa, e isso é algo que todos precisam reconhecer." Kaelen sentiu um peso se levantar de seus ombros, mas a tensão ainda estava presente, como uma sombra que não desaparecia. Lyra sorriu timidamente, a afeição por ele crescendo, enquanto a distância emocional entre eles começava a diminuir. A vida no castelo seguiu em frente, mas a insegurança aumentava. Mensageiros da antiga Alcateia de Lyra começaram a chegar, interrompendo a rotina do dia a dia. A chegada deles trouxe uma nova onda de desconfiança. Kaelen se viu em uma posição mais vulnerável do que imaginava.
Os boatos de traição perduravam, especialmente entre aqueles que ainda acreditavam que Lyra não merecia o lugar que agora ocupava ao seu lado. Em uma noite mais sombria, enquanto a lua se escondia atrás de nuvens pesadas, um dos guerreiros leais de Caelin, Rian, se aproximou dele após uma reunião. Rei, estou preocupado. Esses mensageiros estão aqui para avaliar uma possível aliança. Não podemos nos dar ao luxo de mostrar fraqueza agora. Isso é arriscado, disse Rian, a voz baixa, mas firme. Se aceitarmos os mensageiros como aliados, mostraremos força, argumentou Caelin, decidindo que era hora de enfrentar a dúvida que pairava sobre a Alcateia. Mas e se eles forem apenas uma distração? Eles podem estar se preparando para atacar. A expressão de Rian era grave, um avisador de que o caminho à frente ainda era nebuloso. Faremos o que for preciso para proteger Lyra e nosso povo. Ela já enfrentou muito, afirmou Caelin, lembrando-se da frágil jovem que uma vez estava arrebentada pela dor. Eu não posso deixar que o medo de um passado desconhecido controle nossas decisões. Naquela mesma noite, Lyra se sentou em uma mesa, os dedos nervosos tocando o amuleto. Seus pensamentos estavam dispersos e o peso do que se aproximava apertava seu coração. Caelin chamou, esperando que ele se sentisse à vontade para se abrir com ela. Estou preocupada. E se não estiver pronta para enfrentar meu passado? E se eu for um fardo? Quando Caelin entrou, seus olhos encontraram os dela, a conexão instantânea piscando como uma chama. Você não é um fardo, Lyra. Você é parte da minha vida agora. E juntos enfrentaremos qualquer coisa que venha. Mas e se eu não for forte o suficiente? Perguntou ela, os medos internos transparecendo. Caelin se aproximou, segredando perto do ouvido dela. Acredite, sua força é algo que eu ainda estou aprendendo a reconhecer. E aquele amuleto, ele brilha em resposta a você, porque você é uma parte desse destino. Uma onda de calor crescia entre eles, e Lyra se sentiu tocada pela confiança que ele depositava nela. Enquanto isso, a tensão na Alcateia aumentava. A rebeldia de alguns membros crescia, especialmente quando a presença dos mensageiros se tornava mais forte. Estão exigindo reconhecimento e alianças, ou podem se voltar contra nós. Um dos guerreiros sussurrou em uma reunião secreta. Caelin sabia que o tempo estava se esgotando para provar que sua decisão tinha um propósito forte. As conversas estavam cheias de obstáculos. Uma facção crescente começou a questionar o valor de Lyra entre eles. A desconfiança empurrava os corações dos outros contra uma nova liberdade que Caelin estava tentando construir. Ele defendia Lyra em voz alta, mas também sentia a pressão interna aumentando, o fardo que chamava de liderança pesando mais à medida que cada decisão se tornava mais crítica. Se não agirmos para unificar a Alcateia agora, temo que o que construímos desmorone sob nossos pés, advertiu Rian, agora colocando as cartas sobre a mesa. Precisamos de um plano sólido e rápido antes que seja tarde demais. No entanto, a chegada de Lyra ajudou a apaziguar um pouco a atmosfera tensa. Ela começou a se mostrar mais forte diante de sua nova realidade, interagindo com o povo, tentando conectar-se com aqueles que duvidavam dela. E em cada interação, Caelin a observava com admiração crescente, sua afeição por ela se intensificando. Naquele momento, quando ela falava com um grupo de guerreiros, a confiança dela começou a brilhar. Mas a fragilidade de seus laços os isolava em meio a um turbilhão de emoções. Durante uma dessas interações, quando um dos garotos fez um comentário desprezível, Caelin sentiu uma raiva febril pulsar. Ele avançou ao lado dela, protegendo-a.
Todos ouviram o que disseram, anunciou. Não permitirei que desrespeitem quem é você, minha parceira, meu coração. As palavras ferventes soaram na câmara, estimulando murmúrios ao redor. Lyra o encarou, seu coração batendo forte. Ela sabia que esse momento solidificava o que estavam construindo juntos, mas também trazia uma nova dúvida sobre o futuro eles teriam que enfrentar. E assim, enquanto a noite caía, uma sombra começava a se formar sobre eles. A alcateia estava dividida e o eco de uma nova revolução começava a ser ouvido. Sabendo que se fossem atacados, a segurança de Lyra estaria em perigo, um sussurro aterrador atravessou o castelo. Aqueles que desonram a tradição não terão perdão de nossa antiga alcateia. O coração de Coelen disparou. Isso era apenas o começo de uma tempestade que podia testá-los, talvez além do limite. E a pergunta que surgiu na mente dele era clara. Eles conseguiriam enfrentar não só as forças externas, mas também os fantasmas que assombravam suas almas. A jornada estava apenas começando, e os ecos de um passado não resolvido reverberavam em cada canto do castelo, prometendo descobrir segredos que poderiam mudar tudo. Eles precisavam ser mais inteligentes, mais unidos. Porque uma coisa era certa: os desafios que viravam as costas para eles agora poderiam se transformar em um pesadelo conturbador. No entanto, em meio ao pesadelo que estava se formando, Lyra segurou a mão de Kaelin com força. Não importa o que venha, estarei aqui, ela declarou, e ele sentiu a conexão entre eles como uma corrente de energia pulsante. Seus olhares se encontraram e a promessa de um futuro juntos se solidificou sob as estrelas que guiavam seu caminho. E no horizonte, as sombras dançavam, anunciando que a verdadeira batalha ainda estava por vir. Os dias passaram lentamente após a decisão de Kaelin de ajudar Lyra. O castelo agora era um centro de murmúrios e incertezas. Ele não podia ignorar os olhares desconfiados da alcateia, especialmente quando Lyra tentava se integrar entre eles. O que deveria ser uma jornada de descoberta transformava-se em um campo de batalha emocional. Eu sei que há muito que você não me contou, Lyra, Kaelin disse certa noite, enquanto caminhavam juntos pelo pátio iluminado pela lua. O frio penetrava, mas a presença dela ao seu lado era um calor que o fazia sentir-se vivo. Precisamos descobrir a verdade sobre seu passado. Ela hesitou, os olhos afastados. É difícil, Kaelin. Algumas lembranças são sombras que preferiria manter escondidas. A vulnerabilidade em sua voz tocou o coração dele. A conexão entre eles não era apenas física, estava enraizada em algo mais profundo. Lyra começou a se abrir e ele estava lá, ouvindo, apoiando. Você não está sozinha, nunca esteve, ele prometeu segurando sua mão. A intensidade de seu olhar fez Lyra sentir uma onda de conforto. Compartilhe comigo. Podemos enfrentar qualquer sombra juntos. E naquele momento, ela respirou fundo, permitindo que as muralhas que construiu ao longo dos anos começassem a ruir. Havia uma alcateia que me perseguia, uma que não aceitou minha partida. Eu sou uma parte de algo que não compreendo bem, algo que pode ameaçar todos nós. Os olhos de Kaelin se estreitaram na escuridão. O que você quer dizer com isso? Meu amuleto. Ele não é apenas um símbolo, é um sinal de linhagem. Eu era protegida, mas fugi antes de compreender verdadeiramente meu papel. As palavras dela saíram em um sussurro, cada uma carregando o peso de um passado sombrio. E agora, eles podem estar vindo atrás de mim, para me forçar a voltar. Kaelin sentiu o desejo de protegê-la, esmagando as dúvidas que o assombravam.
Vamos encontrar uma maneira de garantir sua segurança, mas você precisa confiar em mim, Lyra. Como o alfa que sou, não posso permitir que a sua antiga alcateia faça o que quer que possa ser. Ela encarou seus olhos e a conexão entre eles iluminou a escuridão. Naquele momento, ele não era apenas um rei. Ele era um homem disposto a lutar por ela. Lyra a segurou pela mão, um gesto tímido, mas cheio de intenções. Obrigada, você me dá força. Com o passar dos dias, a intimidade entre eles cresceu silenciosamente. Momentos compartilhados tornaram-se frequentes. Lyra começou a abrir-se mais sobre os traumas do passado e as injustiças que enfrentou. Kaelen a ouviu, consolando com toques sutis e olhares firmes. Você é forte, mais do que você sabe, ele dizia, com um sorriso suave que fazia seu coração disparar. Mas e se eles vierem atrás de mim? Ela questionou em uma dessas ocasiões, a preocupação transparecendo. Estarei ao seu lado. Nada pode nos separar, ele respondeu, e a sinceridade em suas palavras fortaleceu a vulnerabilidade. A tensão sempre presente na sala onde se encontravam começou a se dissipar quando Kaelen, ao olhar para ela, viu o amor crescendo. Contudo, as sombras não eram apenas internas. Mensageiros da antiga alcateia de Lyra começaram a fazer rondas nas fronteiras. Eles estavam buscando informações e a ameaça tornava-se cada vez mais palpável. Kaelen organizou acampamentos de guarda, reforçando as fronteiras enquanto tentava criar um diálogo. Mantenha as armas prontas, mas não ataque a não ser que seja absolutamente necessário. Kaelen instruía seus guardas, consumido por uma batalha interna. Ele queria dar uma resposta forte, mas ao mesmo tempo, o desejo de justiça necessitava de diplomacia. A tensão explodiu quando um informante, um espião, disfarçado da velha alcateia, foi capturado nos terrenos do castelo. Ele carregava mensagens codificadas que indicavam uma iminente investida da alcateia. Kaelen o encarou, a intensidade de sua presença fazendo o homem estremecer. Por que você está aqui? Kaelen questionou, a voz firme como aço. Qual é o seu plano? O que seu povo não entende é que você se tornou uma fraqueza para eles. Ela é responsável pela desgraça da antiga linhagem. É por isso que eles estão vindo e você não conseguirá protegê-la. Respondeu o informante, o arrogante sorriso, revelando uma arrogância que irritava Kaelen. Então, você está dizendo que eu deveria ignorar meu coração? Devo deixar que sua antiga alcateia destrua aquilo que amamos? Kaelen comentou, o tom ácido em suas palavras refletindo seu tormento interno. A luta entre o dever e o amor ressoava dentro dele. O amor não é uma arma, rei. É uma fraqueza. A antiga alcateia não esquecerá e você terá que enfrentar o legado dela, provocou o informante, e Kaelen respirou fundo, forçando-se a manter a calma. Mas em meio a essa tensão, Lyra ouviu as vozes de longe, captando parte da conversa. O medo apertou seu coração, e mesmo que ela quisesse ser forte, a verdade era que as palavras do espião a impactaram. A ideia de ser uma fraqueza era uma sombra que a assombrava. Kaelen, percebendo a inquietação de Lyra, correu até ela. "Está tudo bem?" perguntou, o coração batendo acelerado enquanto ela escondia a dor por trás de um sorriso abalado. "Eu não sou uma fraqueza, certo?" Lyra questionou, os olhos marejados. Havia uma fragilidade em sua confiança, e Kaelen se aproximou, envolvendo-a em seu abraço. A sensação dela contra ele era uma âncora num mar revolto. "Você é a minha força," ele sussurrou, os lábios quase tocando a pele dela. O calor que emergiu entre eles era uma promessa silenciosa de proteção e amor. Lyra olhou para ele, os olhos brilhando com uma mistura de gratidão e medo.
Prometa-me que vai lutar por mim. Prometo que farei o que for necessário. Kaelen respondeu, determinado. Nesse momento, eles criaram um espaço só deles, onde a conexão emocional floresceu. O toque se tornou mais íntimo, um sussurro que carregava mais do que amor. Era uma luta pela vida, por algo que ainda não compreendiam totalmente. Enquanto isso, o informante traía um desejo oculto em seu olhar. Uma nova revelação que poderia mudar o destino deles pairava no ar. Vocês não sabem, mas os ventos mudam. A verdadeira natureza de Lyra pode ser a chave ou a destruição da Alcateia. Kaelen olhou em seus olhos, a tensão crescendo. Lyra, percebendo sua preocupação, segurou sua mão com força. Estamos juntos nisso, ela sussurrou. Mas à medida que o tempo passava, a pressão aumentava. Mensagens codificadas agora revelavam a aproximação da antiga Alcateia. A notícia de que eles vinham para reivindicá-la para si estava em todos os cantos. E no meio de tudo isso, a revelação do passado de Lyra começou a aparecer como uma profecia antiga, que, se realizada, uniria o reino e a Alcateia. Mas também poderia significar uma guerra. A conexão entre Kaelen e Lyra, uma vez suavemente entrelaçada, agora enfrentava a brutalidade da realidade. Eles percebiam que a luta pela justiça de um mundo interligado seria o maior de todos, e o símbolo que Lyra carregava, agora pulsando com uma nova energia, indicava uma ligação ancestral que poderia ser a chave para a sua salvação, ou a raiz da destruição. As sombras cresciam, e enquanto se preparavam para o que estava por vir, Kaelen e Lyra pareciam ouvir uma voz no vento sussurrando seus destinos. O futuro deles, juntos, poderia ser a luz ou a escuridão. Mas uma coisa era certa: o amor deles estava prestes a ser testado de maneiras que nunca imaginaram. Estamos prestes a entrar em uma batalha que pode mudar tudo, duvidou Kaelen. Precisamos ser mais fortes, mais unidos. E com isso, as primeiras estrelas começaram a despontar no céu noturno, refletindo a vulnerabilidade e a força que coexistiam entre eles. A cidade se preparava para uma tempestade e Kaelen e Lyra estavam a apenas um passo do seu teste mais profundo. E assim, no horizonte, o eco de um novo amanhecer, carregado de incertezas, se aproximava. Os declives gelados do Vale Nevado agora estavam povoados por uma inquietude palpável, o ar carregado de tensões que cresciam como tempestade. Kaelen observava a distância, seus olhos fixos na linha do horizonte, onde as silhuetas da antiga Alcateia de Lyra começavam a se formar. Acompanhado de seus aliados, o peso da batalha que se aproximava pressionava em seus ombros. Seu coração pulsava furiosamente, com um misto de ansiedade e determinação. Eles estão vindo, murmurou Rian, o guerreiro confiante ao seu lado. Precisamos de um plano. A urgência nas palavras dele não escapou a Kaelen, que sabia que não havia muito tempo. O rei Aa também olhava para o céu, onde nuvens escuras começavam a se aglomerar, um reflexo do tumulto que estava por vir. Enquanto isso, Lyra se preparava na sala de armas, suas mãos tremendo ao ajustar seu equipamento. O calor do castelo parecia distante, e a fria realidade do que estava prestes a acontecer abençoava seu coração com inquietação. Kaelen entrou, e o simples ato de vê-lo fez o frio dentro dela se dissipar momentaneamente. A intensidade de sua presença a envolvia, fornecendo-lhe uma força inexplicável. Lyra, ele começou, seus olhos encontrando os dela com um brilho fervoroso. Estou aqui. Juntos enfrentaremos isso. A declaração era mais do que um consolo. Era uma promessa e um pacto que assegurava que,
Independentemente do que acontecesse, eles lutariam lado a lado. Você não precisa se arriscar por mim, ela respondeu, seu tom temeroso, mas nas palavras havia um eco da determinação que também pulsava em seu coração. Se eles souberem quem eu sou, o que sou? Kaelen interrompeu antes que ela continuasse. Você é forte. Aquele símbolo que carrega pode ser a chave para a nossa união. Talvez um poder que você nunca soube que tinha. Ele se aproximou, suas mãos envolvendo delicadamente os braços dela, trazendo a pele dela mais perto da sua. Essa conexão que temos é mais do que destino. É a força que nos sustenta. Lyra olhou para o amuleto ao redor de seu pescoço, relutante. E se ele brilhar em meio ao caos? E se isso significar sua destruição? Entrelaçando as mãos, ela sentiu a dúvida se transformar em uma sombra sombria. O que a esperava? Não deixe que o medo crie barreiras, ele disse, a superfície de seu tom ressoando como uma ordem suave. Eu não permitiria que você se tornasse um fardo. Nunca. Ele a puxou para mais perto, seus corações quase batendo em sincronia. E a urgência do momento trouxe uma sensação de unidade em meio ao caos. A tensão era palpável. Kaelen sabia que estavam prestes a cruzar uma linha que poderia moldar não apenas o futuro deles, mas o destino de toda a Alcateia. Ele estava pronto para lutar, mas uma parte de si ainda se perguntava se o amor era forte o suficiente para suportar a pressão. Se eu tiver que escolher entre o reino e o coração dela, o que eu faria? O dilema a consumia, e ele respirou fundo. Do lado de fora, o som das trompetas ecoou, e os soldados se prepararam em suas posições, a linha de defesa estabelecida. As tropas da antiga Alcateia estavam se organizando, uma maré de força avassaladora que vinha para reivindicar o que consideravam seu. Andarilhos de suas antigas linhagens se uniram, um exército ameaçador que se espalhava como sombras sobre a neve. É hora, Ryan anunciou, sua voz firme. Os olhos de Kaelen se estreitaram enquanto ele observava o movimento da antiga Alcateia. Uma onda de emoção e medo se misturou em seu peito. Lyra estava ao seu lado, os dois encarando o iminente confronto. Sei que isso é difícil, ele sussurrou, as palavras cortando a tensão que pairava. Mas você já provou ser mais forte do que qualquer um deste mundo imaginou. Juntos podemos lutar contra a escuridão que eles representam. Eu não quero fugir, Kaelen. Também não quero te perder, ela disse. A sinceridade em sua voz vibrando como um sino em sua alma. Então podemos aproveitar essa proximidade, mostraremos a eles a força que temos. Os olhos de Kaelen brilharam com determinação enquanto ele segurava a mão de Lyra. A conexão entre eles, algo que só poderia ser descrito como eletricidade pura. O amuleto ao redor do pescoço dela começou a brilhar levemente, como se sentisse a intensidade do momento. Enquanto as forças se aproximaram, um novo personagem apareceu entre eles. Era Eldrick, líder de uma alcateia vizinha ideologicamente oposta, conhecido por sua astúcia e traições. Ele desejava se aproveitar da situação, uma oportunidade perfeita de intervenção. "Rei Kaelen!" ele exclamou, trazendo atenção instantânea. Não pense que os outros verão isso como um simples ato de defesa. Essa é a chance de unir nossas forças, mas isso vem com um preço. Kaelen sentiu um arrepio. Eldrick sempre foi uma figura indefensável no cenário político. Seu apoio poderia significar a salvação, mas seu preço era incerto. "O que você quer em troca, Eldrick?" Considere Lyra como uma ligação entre os dois reinos. Embora ela seja vista como uma fraqueza, os povos podem vê-la como sua salvadora. O olhar de Eldrick era manipulador.
esperando que a tensão crescente entre os dois se convertesse em oportunidades para seu próprio ganho. Lyra observava em silêncio, lutando com as dúvidas que a atormentavam. Eles só me verão como uma traidora. Não posso ser o fio de união que você quer que eu seja, Kaylin. Kaylin respondeu, sua voz firme. Você não é uma traidora. Você é meu amor, e eu lutarei para que vejam a verdade. Mas no fundo, o dilema dele crescia como uma sombra ameaçadora. Eldrick, você vai ajudar? Ou vai nos trair no momento em que precisarmos de você? É simples, Eldrick respondeu com um sorriso traiçoeiro. Ajude-me a manipular a percepção do nosso povo e poderei garantir que seu reino sobreviva ou continue a ser um alvo. Com o conflito se intensificando, Kaylin tinha pouco a perder, mas também muito em jogo. E enquanto as forças inimigas se aproximavam, o símbolo no pescoço de Lyra começou a pulsar com intensidade, uma aura de poder emanando dele. Uma energia desconhecida estava despertando, e a própria essência do amuleto começou a iluminar o caminho à frente. O tempo parecia estar se esgotando. A batalha iminente estava prestes a eclodir. Kaylin e Lyra trocavam olhares e palavras silenciosas, ambos conscientes de que a encruzilhada estava mais próxima do que nunca. Amo você, Kaylin sussurrou, e no coração ela sabia que isso era o que realmente importava. Mas uma decisão estava prestes a ser tomada e o eco de batalha se aproximava. As tropas inimigas estavam a poucos passos e assim, naquele instante de clímax emocional, um grito rasgou o ar. Ataquem! Um relâmpago de energia cruzou o campo de batalha. Kaylin se virou para Lyra, a tensão passando entre eles, a batalha em seus corações e a vida deles em jogo. Prepare-se para lutar, amor, ele disse enquanto o caos explodia ao seu redor. E naquela fração de segundo em que tudo começou a desmoronar, o amuleto de Lyra brilhou intensamente, segurando uma promessa de força e poder que estava prestes a ser revelada. O amor deles, forjado entre as chamas da batalha, seria testado até o fim. O campo de batalha estava repleto de gritos e ferrugem, as espadas colidindo agudamente em meio ao frio cortante do Vale Nevado. Kaylin liderou suas tropas com a determinação de um alfa, mas sua mente estava fragmentada. Ele sabia que o que estava em jogo era mais do que a batalha. Era o futuro que ele desejava com Lyra. Ela corria ao seu lado, a força dela como uma luz em meio à escuridão crescente. Cuidado! Kaylin gritou, empurrando Lyra para o lado, justo a tempo de desviar de um ataque cruel que vinha em sua direção. Ela girou, olhos cheios de fúria e adrenalina. Kaylin sentiu seu coração disparar. A proteção dela se tornou impulsiva e visceral. Ele precisava dela, não apenas como parceira, mas como parte de si. Estou bem, ela respondeu, determinado a não se deixar abalar, e Kaylin sentiu a fúria dentro de si crescer. Ninguém ameaçaria a mulher que ele amava. Do outro lado do campo, Eldrick, o líder da antiga alcateia, ria, sua voz ressoando como um eco sombrio. Você realmente acha que poderá proteger o que é seu, Kaylin? Tudo isso é um desperdício. O desprezo em suas palavras transbordava ódio. Eu não estou lutando apenas por mim, Kaylin bradou, avançando para enfrentar o inimigo. Executei essa batalha por Lyra, pelo nosso futuro. Lyra viu a fúria em Kaylin e soube que ele não estava apenas lutando contra Eldrick, mas contra o medo que sempre a assombrou. O desejo de proteger, a urgência de sua união, tornava os momentos mais cristalinos. Ao lado dele, empunhando uma espada, ela se lembrou de todas as suas inseguranças, mas o amor que sentia por Kaylin a fortaleceu. Juntos, enfrentaram os aliados de Eldrick.
cortando as linhas inimigas com a chama de uma paixão feroz. A luta era brutal, os gritos sumindo em um misto de glória e desespero. Cada movimento que faziam era coordenado, um reflexo de como suas almas se entrelaçavam nas cinzas da batalha. Mas a realidade estava prestes a se revelar. Quando a poeira baixou, Eldrick ergueu sua espada com um sorriso cruel. Ah, mas você ainda não descobriu a verdade, Killen. O que Lyra carrega não é apenas uma bênção, é uma maldição. Aquelas palavras cortaram no ar e Lyra sentiu que seu coração pulsava. O que você quer dizer? Ela perguntou, a voz quase um sussurro. A linhagem dela é mais antiga do que você imagina. Sua conexão com o nosso povo deve ser resgatada. Eldrick proclamou, com um olhar maligno nos olhos. Você a colocou aqui, mas é dela que você deve se distanciar. Uma sensação gelada percorreu Kylen. O peso da revelação era esmagador. Você mente! Gritou, mas dentro dele a dúvida começou a se enraizar. Lyra sentiu a confusão a sufocar. Kaelin, eu sempre soube que havia algo a mais, mas não pense nisso agora. Ele respondeu, um fio de desespero permeando suas palavras. O amor entre eles precisava permanecer intacto, apesar do tumulto exterior. Mas a situação estava prestes a se agravar. Enquanto os combates se intensificavam, um dos guerreiros de Kaelin, Rian, que havia se aproximado de Eldrick durante a batalha, ergueu sua espada contra Kaelin. Sinto muito, Kaelin, mas nosso reino precisa de um novo líder. A verdade sobre a linhagem de Lyra deve ser revelada, mas não dessa forma. Os olhos de Kaelin se arregalaram em choque. Ryan, não! Ele se lançou à frente sabendo que precisava proteger Lyra acima de tudo, mas ao vê-la ameaçada, seu coração disparou. Ele não poderia permitir que nada lhe acontecesse. Faça agora! Kaelin gritou, colocando-se entre Rian e Lyra. Mas antes que pudesse bloquear o ataque, o símbolo do amuleto de Lyra começou a brilhar intensamente, envolto em uma energia mística. A luz iluminou a cena e os presentes hesitaram, surpresos e impactados. Lyra, concentre-se, ele ordenou, a urgência o forçando a lutar contra as dúvidas. Use seu poder! Ela fechou os olhos, sentindo a energia fluir para dentro dela. Um calor reconfortante inundou seu ser e, em um instante, uma aura emanou de seu corpo, pulsando com a força do destino ancestral. Eu sou parte de vocês, Lyra declarou, sua voz reforçada pela revelação. Eu sou a ligação, e não a fraqueza. O impacto foi imediato. A força da energia do amuleto pulsou, varrendo o campo de batalha, e Eldrick se viu cercado por um brilho que o fez recuar, surpreendido. Em um movimento, a conexão entre Lyra e a antiga linhagem foi revelada, e a essência dela se tornou uma arma poderosa. Enquanto a luz envolvia os combatentes, uma onda de reconhecimento atravessou o plano de batalha e atingiu os aliados de Eldrick. Eles começaram a hesitar, a fé na liderança deles desmoronando. Kaelin olhou para Lyra, seus olhos insustentáveis. Aquela transformação era exatamente o que precisavam. Siga-me! Kaelin clamou, segurando a mão de Lyra enquanto eles avançavam em direção ao adversário, um grito de união ecoando nas trincheiras. Eldrick virou-se, a raiva tornando-se evidência de sua fraqueza. Você não pode fazer isso, Lyra. Não pode se voltar contra o que é seu. O desespero dele era palpável, uma tentativa de reverter a situação. Lyra respirou fundo. Eu sou quem escolho ser. E assim, enquanto a luz do amuleto brilhava com força, um novo entendimento se formou entre eles. Era mais do que amor. Era uma força que poderia desmantelar as verdades que os cercavam. Mas antes que pudessem triunfar,
Eldrick recuou e seu olhar se tornou uma fera furiosa. Se não posso ganhar essa batalha, então você não sobreviverá para usar esse poder. Ele avançou para Lyra, a espada em mãos, mas Kaelin se lançou para bloqueá-lo. O impacto do ataque quase o derrubou. Não! A voz de Lyra ecoou, um grito desesperado que rompeu o ar. Mas Kaelin não hesitou. Ele enfrentou Eldrick, botão de força e amor, sabendo que a verdadeira batalha estava em proteger Lyra a todo custo. O amor que crescia entre eles foi uma fração de segundo. Eu lutarei qualquer que seja o custo, ele proclamou, a tensão carregando um peso imenso. Mas no coração de Kaelin, a dúvida ainda o consumia. E se ele perdesse tudo de uma vez? Lyra se posicionou ao lado de Kaelin, o poder dela se entrelaçando com a determinação dele. Juntos, eles iriam lutar, mas a batalha à frente estava longe de ser vencida. Kaelin encarou Eldrick, a força da conexão entre ele e Lyra iluminando o campo de batalha. O grito de unidade ecoou em suas almas, e enquanto o conflito externo e interno se intensificava, eles se preparavam para o maior desafio de suas vidas. Se você deseja guerrear, então venha, lutaremos pelo que é nosso. Ele desafiou, a determinação pulsando em seu corpo, e assim, com o amuleto brilhando intensamente, eles avançaram, prontos para confrontar seus medos e lutar para preservar o amor que desafiava a própria essência do destino. Mas um novo mistério ficou oculto entre as sombras. O verdadeiro poder do amuleto, que poderia definir a batalha, ainda estava por ser totalmente revelado. A batalha se intensificava e todos estavam prestes a descobrir o que o simbolismo daquele momento realmente significava. Enquanto isso, com o perigo se aproximando, o amor de Kaelin e Lyra seria testado de maneiras que eles nunca haviam imaginado. E assim, na noite que se aproximava, o clímax não era apenas uma batalha, mas um profundo teste de união, amor e destino. A linha entre vitória e derrota estava gravada no coração de cada guerreiro que lutava naquele momento, e o eco da fé na conexão entre Kaelin e Lyra transcendia as sombras da incerteza. O campo de batalha era uma sinfonia de gritos e aço, mas no coração de Kaelin e Lyra havia uma calma que brotava da conexão intensa que haviam criado. O amuleto pulsava em resposta ao crescente poder delas, o símbolo de sua união e a promessa de um futuro iluminado. Os combates intensificaram-se. Kaelin e Lyra lutavam lado a lado, as espadas afiadas dançando com precisão. A energia do amuleto envolvia ambos como um manto protetor, e cada ataque deles ressoava como um símbolo de resistência. Eldrick, percebendo a força da união de Kaelin e Lyra, tentava usar todas as suas armas, mas a fúria e o amor de Kaelin eram imbatíveis. "Você não pode derrotar o que somos juntos!" gritou Kaelin, desferindo um golpe que fez Eldrick recuar. O brilho do amuleto se intensificou, iluminando o campo como se cada batida de seus corações unisse almas perdidas. A inspiração de Lyra o alimentava, e por fim, a insegurança que ele carregava começou a se dissipar. Lyra, embriagada pela força do momento, canalizava a coragem que sempre estivera dentro dela. "Nós somos mais que artefatos!" Ela gritou, sua voz ressoando como um rugido poderoso. A luz do amuleto se expandiu, envolvendo todos na batalha em um calor acolhedor. As tropas da antiga Alcateia hesitaram, e a presença dela tinha o poder de unir os corações. Com uma determinação renovada, Kaelin e Lyra avançaram juntos, suas espadas se unindo em um único movimento fluido.
"Junto!" gritaram em uníssono, e enquanto o amuleto brilhava intensamente, uma onda de energia se espalhou pelo campo de batalha, envolvendo todos. Eldrick sentiu-se sufocando sob a força que emanava de Lyra, uma energia que trazia a verdade da unidade e do amor. "Isso não pode ser!" ele exclamou, enquanto Kaelen desferia um último golpe. Com um movimento firme, a espada do rei atingiu a lâmina de Eldrick, enviando-o para o chão. A batalha teve um clímax impactante. O exército de Eldrick começou a dispersar, tocando a essência da verdadeira força, que não era apenas militar, mas emocional. Kaelen, com um sorriso triunfante, olhou para Lyra, percebendo que ali estava a realização, não apenas de uma batalha vencida, mas de um amor que nascia a partir das cinzas. À medida que o eco da batalha se suavizava, Kaelen viu os rostos dos guerreiros de sua alcateia, tomados por uma mistura de respeito e admiração. O brilhar do amuleto foi um sinal de que estavam prestes a entrar em uma nova era. Ele se virou para Lyra, o coração cheio de gratidão. "Fizemos isso juntos." A luz ao redor deles chegou a um ápice e, diante do campo repleto de cicatrizes, o amuleto encontrou seu propósito final. Ele pulsou uma última vez e, de repente, se transformou em um emblema brilhante, flutuando lentamente até o peito de Kaelen, onde se fundiu, criando uma nova insígnia que refletia a união entre os dois. Kaelen se sentiu invadido por uma onda de poder e de clareza. Ele era agora um líder mais forte e compassivo, entendendo que em seu amor por Lyra estava a verdadeira força de seu reino. No calor do momento, ele percebeu que não só governaria como um alfa solitário, mas com sua Luna à sua altura, lado a lado, inspirando seu povo. Lyra, ainda recuperando a respiração da luta, olhou para Kaelen e o brilho em seus olhos começava a refletir uma nova confiança. "Sinto que finalmente encontrei meu lugar. Estou pronta para ser a Luna que nosso povo precisa." Com essa declaração, o peso que carregava começou a se dissipar. Aqueles traumas de sua infância mostraram-se leves, dissolvendo-se nas promessas de um futuro que ela poderia moldar. Os outros guerreiros começaram a se aglomerar em torno deles, cheios de esperanças renovadas e uma profunda percepção de que estavam conquistando mais do que a batalha. Estavam conquistando suas próprias almas. "Vocês provaram que o amor pode triunfar sobre a escuridão", um guerreiro declarou, quebrando o silêncio. "E é isso que nos unirá. Precisamos de mais líderes como vocês." Kaelen e Lyra se entreolharam, percebendo que a verdadeira batalha não era apenas contra inimigos externos, mas contra a desconfiança interior e a dor que poderiam vir de dentro de sua alcateia. Eles haviam encontrado a fornada da luz e agora eram responsáveis por guiá-los. O símbolo da nova era flutuava em seus corações e nas almas de todos ali presentes. De mãos dadas, Kaelen e Lyra se viraram para os soldados, que agora se reuniam sob o estandarte da nova insígnia. Kaelen falou, a confiança ressoando em cada palavra que ele pronunciava. "Nosso amor nos salvou, e juntos construiremos um reino que não apenas lute, mas que ame, que cure." Lyra se juntou a ele, levantando a cabeça com maior força. "Vamos criar uma era de paz, onde a força do amor sempre será nosso guia. Hoje, provamos que somos mais fortes juntos." E ao dizer essas palavras, o amanhecer começou a despontar sobre as montanhas ao fundo. Um novo dia, anunciando a promessa de renascimento. O símbolo brilhou em seus peitos, lembrando-os de que o poder da transformação era real. Os corações dos guerreiros pulsavam em sincronia, e juntos, sob o eco do amor e da união, eles começaram a marchar de volta para casa,
prontos para enfrentar qualquer desafio que se apresentasse. Cada passo era um pedaço de esperança cimentado na terra, um testemunho do amor que havia crescido e se elevado como um farol. Maçãs vermelhas despontavam nas árvores e a neve começava a derreter, enquanto a vida finalmente se enchia de cor novamente. A jornada levaria tempo, mas assim como os ramos se enraizavam na terra, o novo reino prosperaria em suas fundações. E assim, encarando um futuro repleto de luz e possibilidades, Kaelen e Lyra estavam prontos para governar, não apenas como um rei e uma rainha, mas como almas indissociáveis que encontraram força nas profundezas do amor verdadeiro. O destino havia se desenhado e a saga deles ainda apenas começava.